tarde, amigos. Nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está começando. E hoje nós temos um programa muito especial. Nós estivemos na 9ª Semana Senac de Patchwork e lá a gente filmou com a Carol Bongiovanni uma reciclagem de vidro com tecido. Uma peça bem bonita, fácil de fazer, você vai adorar fazer em casa. E no segundo bloco, não percam, fiquem por aí, porque a gente esteve também na FIPAM e o Eduardo Beltrame ensinou a gente a fazer uma verrine deliciosa. Então curtam agora o vidro com reciclagem da Carol Bongiovanni. Boa tarde, amigos e amigas. Nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, 17 horas, pelo canal 9 da NET, 72,99 da TVA e 186 da TVA Digital. E você pode assistir todos os nossos passo a passos pela internet, através do www.tvartesanatosemestresse.com.br e pelo www.youtube.com/artesanato sem estresse. E hoje nós vamos ter dois passo a passos muito bacanas desse programa. O primeiro passo a passo vai ser com a Carol Bongiovanni. Tudo bom, Carol? Bem, e você, Daisy? Tudo ótimo, Carol. Prazer ter você aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. E a Carol vai fazer com a gente um vidro pintado com tecido estilo country, é isso, Carol? Na verdade é um tecido com pet colagem, que o pessoal acha que só o tecido dá para usar no próprio tecido, a pet colagem, mas a gente vai usar no vidro. Então, assim, é uma técnica super fácil, todo mundo pode fazer. Aquele vidro que a gente tem, às vezes, de azeitona, sabe, de palmito. Então, em vez de a gente jogar fora, a gente pode reciclar, ajuda o meio ambiente e decora a nossa casa. A gente pode dar de presente, colocar uns docinhos dentro, dar de presente para alguém. Então, assim, é uma coisa super útil. É muito legal e eu vou mostrar ao pessoal de casa que, além de ser uma coisa útil para o meio ambiente, muito bonitinho. Olha que graça, pessoal. Uma gracinha e fácil de fazer, né, Carol? É super fácil, todo mundo pode fazer, não tem segredo, não tem aquela... pessoal, eu não sei fazer sombra, eu não sei... Não precisa de sombra, é uma coisa super prática. Maravilha, então vou passar para o pessoal de casa a nossa listinha de materiais de hoje. Hoje a gente vai estar utilizando um pote de vidro, que pode ser um que você tem em casa, base para artesanato em metais Camurcil, tinta PVA nas cores mineral e pistache, Camurcil, verniz laca, tecidos diversos, retalhinhos, termocolante, pincel chato macio, rolinho, tesoura para tecido e paninho de malha. Vamos começar? Começar? Então vamos lá. Esse daqui é um potinho que a gente tem de vidro, mas se você tiver um pote em casa de azeitona, aqueles de maionese, limpa bem, lava, deixa ele secar bem para não ficar com um pouquinho úmido, tá? Para não estragar. Então a gente vai fazer assim, a gente vai pegar essa base para metais, ela não serve só para metais. Isso foi uma surpresa para mim. Foi, ela serve para vidro, para plástico, tá? A gente pode usar ele para tudo, porque a tinta, ela não pega no vidro, no plástico. Ela pega, mas ela sai. Então essa base é para ela dar para tinta aderir melhor. Então a gente vai colocar, eu vou colocar um pouquinho aqui. Com pincel macio. Macio por quê? Porque aquele pincel de cerda dura, ele deixa marca. Então, assim, se a gente passa a base com o pincel de cerda dura, vai acabar ficando a marca mesmo depois que a gente passar a tinta. Vai ficar riscadinho, né? Então, ó, passa. Ele não cobre igual a tinta. Tá? Ele é uma base só para, vamos dizer assim, selar o vidro e poder receber uma tinta PVA, não é isso? Sem descascar, né? Então, ó, a gente passa sempre, procura sempre, mesmo que for a base, sempre no mesmo sentido, tá? Então, ó, a gente tá passando, você vê que ele tá ficando uniforme, mas ele não cobre que nem a tinta, ó, tá? Então, aqui, ó, a gente passa, vai passar uma mão, pode secar com um secador frio de preferência, tá? E dar a segunda mão. Então aqui a gente deu uma mão, eu vou deixar ele secar um pouquinho e eu já trouxe uma peça adiantada. Essa daqui já tá com a base para metais, todinha. Todinha, 2 demãos. Ó, pode ver que ele não fica uma coisa uniforme igual a tinta, não tem problema. Às vezes a pessoa fala, o meu tá manchado. Não, ele não fica assim perfeito igual a tinta, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Com o rolinho ou com o pincel macio. Aí fica a critério de quem vai fazer.
a gente vai usar tinta mineral. Eu escolhi a tinta mineral, pode ser, eu não tenho mineral. Pode ser branco? Pode ser branco. Eu preferi o mineral porque assim, ele é não é nem branco e nem bege. Então assim, é uma cor que eu gosto muito de usar para dar fundo. É uma cor bem bonita, né? É bonita. Então a gente eu vou passar direto aqui e vou espalhar numa bandejinha de isopor. Para não passar excesso. Isso, porque o que acontece? Se ficar com excesso de tinta, na hora que seca, ele racha a tinta. E aí depois, mesmo que a gente lixa, ele fica aparecendo aquela rachadura, aí fica feio. Então, também, ó, a gente vai dando a mão por cima, ó. Se ficar que nem aqui, assim, às vezes, tá vendo? Que sobra, a gente passa... Para uniformizar. Para ficar uniforme, ó. Ai, que prático, não? Então, o rolinho, eu prefiro o rolinho, porque tem gente que às vezes não tem a mão pesada, sabe? E aí carrega um pouco mais no pincel. E aí às vezes fica marcado. Então eu falo assim, pode usar o rolinho, que o rolinho é mais prático e mais fácil. Então, ó, a gente vai dando a mão, tá vendo? E essa cor é uma cor também que eu gosto de usar porque ela cobre bem. Você vê que uma mão já cobriu bastante, então a segunda de mão já fica perfeito. Ó, a gente vai passando aqui no fundo, ó. Então ela já é um pouquinho diferente do branco, porque o branco você tem que às vezes passar 3, 4 demãos para ficar legal. Muito. Então, é porque assim, depende um pouco da cor. Às vezes você já percebeu que tem cor escura, por exemplo, depende do azul, que uma mão ele mancha. Então, depende muito da cor. Então, eu gosto dessa cor porque ela tem uma cobertura muito fácil. Ó, aqui eu dei uma mão, né, de mineral. Vou deixar aqui e... Aqui eu trouxe um pintadinho pra gente. No caso aqui, eu trouxe até que eu coloquei a fita crepe, pra não correr o risco às vezes de passar aqui onde a gente vai a rosca. Tá, essa dica é boa pro pessoal de casa. Então, passar uma fitinha crepe aqui... Na volta toda da rosca, né? Na volta, por quê? Porque aí a gente pode pintar tranquilo, sem correr o risco de passar aqui. Porque aí fica uma coisa bem certinha. Porque se você pintar aonde você vai usar a rosca, conforme, mesmo que você passe um verniz, você proteja, na hora que você vai ficar tarrachando muito, ele vai acabar soltando, porque você vai ficar raspando sempre uma coisa na outra. Então, não é problema que a tinta soltou ou o verniz não segurou. Não, acontece que você vai estar fazendo um manuseio direto nela, então ele vai sair. Então, eu nunca passo a tinta aonde vai rosquear. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui você pintou 2 demãos. Dei 2 demãos de mineral. Então, agora eu vou usar o pistache. Aí, eu tô usando o pistache porque eu fiz um composê com tecido nessa cor, desculpa. Mas você pode usar a cor que você quiser. Baseando, sempre tem que combinar com o tecido que a pessoa tem em casa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar numa bandejinha, num copinho, o que a pessoa tiver em casa, põe um pouquinho de tinta, ó, nem precisa ser muito, e põe um pouquinho de água. A gente vai deixar a tinta aguada, ó, bem aguada, tá vendo? A gente mistura, sempre vai pondo de pouquinho, também para ele não ficar muito aguado, senão ele não vai aparecer a cor, ó. Essa cor é bonita também. Essa cor é uma cor que combina com laranja, combina com vermelho, combina com rosa, ele combina com várias cores, então é muito combina inclusive em trabalhos para bebê, né? Tá usando bastante o verdinho pros meninos e pras meninas. Tá mesmo, verde e rosa, fica uma cor super bonitinha. Ó, aí que eu vou fazer um paninho de malha. Tem que ser malha, por quê? Porque outro tipo de tecido, vamos supor, ele fica aparecendo as trelas do tecido. Então o que a gente faz? Molha na água, tira o excesso, bem o excesso. Você vai deixar bem úmido mesmo, bem aguadinho. Bem aguado. Então o que eu vou fazer? A gente, para trabalhar, fica fácil, coloca a mão dentro do vidro, com ele tira um pouco o excesso e vai dando algumas batidinhas, não passa no vidro todo. E com o paninho a gente vai fazer tipo vai dar uma torcidinha. Aí ele vai ficando, tá vendo? Com um efeito meio marmorizado. E assim a gente vai passando, ó, no vidro todo. Nossa, super fácil de fazer também. Então, é fácil, dá um efeito super legal. Você pode fazer isso na madeira, você pode fazer
em tudo, sempre numa superfície clara, né? Sempre tem que ter uma cor clara por baixo. Ó. Dependendo da cor que você for usar, vai dar efeitos diferentes, né? Dá efeitos diferentes, ó. A gente vai batendo e vai torcendo para ele dar o efeito que eu quero de marmorizado. Ó. E vai fazer. Aí eu sempre sugiro o seguinte, que você faça mais claro. Se você achou que ficou claro, aí você faz outra demão. Se você fizer ele muito escuro, aí depois para clarear é só pintando novamente. Então, eu sempre falo, vamos fazer, a gente faz mais claro e depois se quiser mais escuro, escurece. É mais fácil. Ó. Uma gracinha, já tá ficando bonito. Então, aqui ele já ficou marmorizado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar aqueles restinhos de tecido que a gente tem em casa, a gente vai recortar ele sempre um pouquinho maior do que o desenho. Meio centímetro a mais. Por aí. Então, eu vou recortar aqui a parte de cima. Então, ó, a gente recorta aqui, tá vendo? Sempre um pouquinho mais largo. Pequena sobra. Do que o risco. Ó. Então o que a gente faz? Ele tem dois lados, um lado liso e um lado áspero. Então o que a gente vai fazer? Com o avesso do tecido, no avesso do tecido, no caso eu escolhi esse daqui branquinho, aqui é o avesso, a gente vai colar o lado áspero. O lado áspero é o que tem a colinha mesmo, né? A colinha. Então a gente vai colocar o áspero no avesso do tecido e vai pôr o ferro quente. Então vamos supor, aqui põe o ferro, não precisa ficar esfregando como se a gente estivesse passando roupa. Põe o ferro um pouquinho, solta, põe o ferro um pouquinho, solta. A ideia é derreter a cola e fazer ele aderir no tecido. Ele vai virar mais ou menos como se fosse um adesivo, né? Então o que a gente faz? Aí aqui eu já tenho um pedacinho, que é a parte de baixo, colado. Então a gente cortou um pouco meio centímetro maior do que a risca, então agora a gente vai cortar na risca. Ó. Isso é para garantir que o tecido não desfie? Não desfie, sim, porque senão aí tecido já viu, começa a desfiar, você vai puxar, ou mesmo que você vai cortar, ele não para de desfiar. Ó. Isso é prático também. É prático, ó. O que a gente vai fazer? Agora ele virou um adesivo. Ele tem uma capinha que você consegue tirar. A gente tira, ó, ele gruda. Então o que a gente vai fazer? Vai colar no tecido, no vidro, ó. Já é a base, a forminha do nosso cupcake. Já é a forminha. Então o que eu fiz? Eu já trouxe eles outros preparadinho. Então o que a gente faz agora? Colamos a forminha. Agora a gente vai colocar essa parte. Sempre, né, tem um tecido combinando com o outro, senão, né? O segredo de tudo é a composição de cores, né, Carol? É, a composição. Aí a gente vai colocar um pouquinho por cima. E esse também encaixa. A diferença da gente fazer o termocolante no vidro ou na madeira do tecido é que no tecido você tem que fazer o caseado, porque o tecido é uma coisa mole, ele acaba soltando. No vidro ou na madeira não tem a necessidade de fazer o caseado, mesmo porque não tem como, né? Então, ó, ele vira um adesivo, a gente cola, ó. Que gracinha, que prático, não? E fica uma coisa assim, super delicada. Então, assim, pra você dar de presente, às vezes você tá meio sem dinheiro pra comprar um presente ou alguma coisa assim, você pega aquele vidro que tá sobrando em casa, você faz um presente, coloca um docinho dentro, umas bolachinhas e uma coisa que vai ser sua, você fez pra pessoa, né? Um carinho também, né? Ó, a gente cola o coraçãozinho, tá vendo?
Coraçãozinho é a nossa cerejinha, né? A cereja do nosso bolinho. Bolinho. Então aqui, ó. Mostra pro pessoal de casa, é muito lindo. Já ficou o desenho. Então o que a gente pode fazer? Né? Aí no caso daquele lá eu coloquei 3, a gente vai colocar, põe 3 cupcakes, ou se você quiser fazer florzinha, cerejinha, moranguinho. Hoje é fácil de você conseguir risco, você entra na internet, você digita lá riscos, aparece. Então assim, você pode escolher o risco que você quiser para colocar. Fazer uma montagem assim, tanto no vidro como numa caixa também, quem quiser em casa. Fazer exatamente. E aí o que eu fiz? Eu uso sempre para vidro, plástico, eu uso verniz laca. Por quê? Porque você dando 2 demãos dele, você pode lavar. Ah, eu ia perguntar disso, eu ia falar, nossa, que trabalho lindo, mas e como é que eu vou lavar? Não, você pode lavar, que não sai, não solta. Então o que a gente faz? A gente vai passar uma mão do verniz laca, esse daí também a gente passa com pincel macio. Mesmo por cima do tecido? Eu vou passar aqui em cima do tecido, ó. Pincel macio. Aí a gente passa. E essas embalagens grandes, aqui eu tô vendo as embalagens aqui, você tem a embalagem comum, que é de 60 ml, a de 250 e a de 500. Isso. Todos os produtos, inclusive o verniz laca, você encontra nessas embalagens. Produtos. Então assim, vale a pena para, vamos supor, o verniz que você vai usar bastante, a base para quem quiser fazer, sai bem mais barato você comprar em quantidade. Imagina, você pega uma encomenda de repente aí de 500 caixinhas para um casamento, né? Não, sem dúvida. Sabe, tem aqueles potinhos de patê, sabe, que às vezes a gente usa e acaba jogando fora porque ficou ocupando o lugar. O que a gente faz? A gente recicla tudo. Além da gente ajudar o meio ambiente, a gente aproveita as coisas e põe, pode colocar vidrinho de tempero, sabe? Ah, eu tenho aqueles vidrinhos pequenininhos, vou jogar fora. Não, você pinta e usa para tempero, sabe? Para você guardar bolacha. Então assim, não precisa se preocupar. Tudo dá pra gente tirar. Nada se perde, tudo se transforma, como diz. Ó, então a gente vai passar, ó, em cima do tecido e do vidrinho ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ó. Você vê que ele já dá um brilho, né? Ele já... O verniz laca dá um efeito brilhante mesmo. É, ele fica impermeável, então assim, você pode lavar. Então eu normalmente dou 2, 3 demãos, além dele dar um brilho bem bonito de vidro mesmo, dessas coisas, ele protege. Então assim, você dá uma demão, eu aconselho esperar secar naturalmente, né? Porque assim, mesmo que a gente agiliza com o secador frio, ele ainda fica meio grudando. Então eu espero, seca, dá uma segunda demão, seca, dá a terceira demão. E aí pode depois lavar e tudo. Então assim, não tem problema, não mancha o tecido, né? E a peça tá pronta. Aí você pode enfeitar, né? Se você quiser colocar na tampa um tecido, pegar aquele fio de elástico, sabe? Fazer que nem um chapéuzinho para você proteger, você pode colocar. Aí fica na criatividade de cada pessoa. Eu adorei, Carol, ficou muito fofinho, adorei sua ideia de reciclagem. Passa pro pessoal de casa teus contatos, se alguém quiser te encontrar para fazer aulas. Tá, vocês podem entrar em contato pro meu telefone, que é 11 2951 4469, ou pode mandar um e-mail, que é carolbongiovanni, tudo junto, @terra.com.br. Obrigada, viu, querida? Obrigada a você. Me encantaría oírte decir que si mis besos ya no puedes vivir. Me encantaria. Gostaram desse passo a passo, pessoal? É super fácil e você pode aproveitar todos os vidros que você tem em casa. Agora vamos para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta com uma receitinha deliciosa. Fiquem aí! Artesanato sem estresse. Apoio cultural Palácio das Bonecas. 20 anos de tradição e mais de 20 mil itens para o seu artesanato. Empório do Artesanato. O portal de vendas do artesão. Acesse www.emporiodoartesanato.com.br. Casa 2 Editora. Revistas para artesanato é da Casa 2 Editora. Procure a sua nas bancas. E tintas Camurcio. Pinta madeira, pinta vidro, pinta tudo. Pinte você também com Camurcio. Olá, para uma peça de artesanato ter um bom acabamento, eu uso Camurcio. E você? Pinta madeira, pinta plástico, pinta vidro, pinta tudo. Pinte você também com Camurcio. Gente, eu quero dar uma ótima dica de compras para vocês. Vocês precisam conhecer o Palácio das Bonecas, aqui no centro de São Paulo.
é uma das lojas mais completas de material de artesanato de São Paulo. Aqui você vai encontrar grande variedade de madeiras, de lãs, materiais para customização, biscuit, tintas, papéis, decoupagem, uma infinidade de materiais para artesanato. O Palácio das Bonecas fica na rua Comendador Abdo Chaim, número 94, centro da cidade, paralela à rua 25 de março. O telefone é o 11 3311 9152 e o site é o www.palaciodasbonecas.com.br. Confiram! Então, agora eu quero dar uma dica de boas compras para vocês. Agora você encontra num só espaço o Empório do Artesanato e o Centro Culinário Tia Marlene. No Empório tem cursos de patchwork, de scrapbooking, de pintura em madeira e todo o material também. E no Centro Culinário Tia Marlene, os cursos são de culinária, confeitagem, cupcakes e tudo mais que está na moda, além de ter todo o material. Então confiram os telefones. Telefone 11 3721 6984 para o Empório do Artesanato e 11 3721 8066 para o Centro Culinário Tia Marlene. Lembrando que tudo isso num só lugar, no bairro do Butantã, em São Paulo, Rua Martinho Claro 730. E você pode também comprar na comodidade da sua casa, acessando o site www.emporiodoartesanato.com.br e www.tiamarlene.com.br.